seja bem-vindo ao Panorama. Vamos falar sobre os novos comportamentos do consumidor diante da popularização da internet. Muita gente que se coloca como conscientes dos seus direitos tem encontrado mais locais para reclamar. Além dos PROCONs, a população tem espaço em sites, blogs e principalmente nas redes sociais. Ferramentas como o Twitter e o Facebook acabaram se tornando importantes canais de comunicação com as empresas. Clientes postam elogios, questionamentos e reclamações que podem ser vistos por milhares de pessoas. Mas será que as empresas estão preparadas para essa exposição? Como resolvem os problemas? Quais as implicações legais desse tipo de interação? Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui no estúdio Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON Assembleia, e Gutenberg Almeida, administrador, especialista em marketing digital e professor do Centro Universitário UNA. Sejam todos bem-vindos ao Panorama sobre a força do consumidor na internet, que já está no ar. "20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Será que as pessoas têm mais consciência dos seus direitos? Bem, mais espaços para se queixar existem. Além do PROCON e dos juizados especializados em problemas de consumo, a população encontra um novo espaço para reclamações contra serviços e empresas. A popularização da internet permitiu reunir pessoas com interesses comuns, independentemente da localização. Em 2004, surgiu o Orkut, uma rede social que chegou a ter mais de 30 milhões de usuários no Brasil. Nele era possível criar comunidades para falar sobre uma marca ou produto com tópicos positivos e negativos. Com a ascensão do Facebook e do Twitter, a internet está se tornando uma ferramenta de relacionamento entre público e marca. A comunicação passou a ser uma via de mão dupla. Usar as redes sociais para reclamar de um mau atendimento, um produto com defeito ou problemas com a prestação de serviço e receber um retorno da empresa. Um fenômeno que ganha espaço também em blogs e sites de reclamação. As empresas estão de olho nesse novo fórum. Antes, se a pessoa ligasse para o call center de uma empresa e fosse mal atendida, o máximo que poderia fazer era reclamar com a família e os amigos. Mas a internet possibilita que a mensagem vá muito além do círculo de convívio do consumidor. A internet passou a ser usada também para fazer pesquisas de satisfação. O consumidor não leva mais em conta somente o preço de um produto, mas a reputação da marca e da loja em que pretende comprar. Bem, o maior uso das tecnologias, das redes sociais, indica que o consumidor está realmente mais consciente? Vou começar por você, Marcelo. Bom, na verdade, esse mecanismo é muito importante. O próprio Código de Defesa do Consumidor já previa que os fornecedores criassem esse mecanismo para que as pessoas pudessem ali formalizar suas reclamações. Agora, hoje, o consumidor ele utiliza para trocar ideias, trocar informações entre os próprios consumidores sobre um determinado produto ou serviço. Com isso, nessa troca de informações, ele acaba conhecendo mais do produto, da legislação que o ampara. Então, de uma forma indireta, ele passa a ser mais consciente. Não está só lendo o código, ele está percebendo a prática do código para poder definir com segurança uma compra. Então, acredito que tenha sido um mecanismo para evoluir aí o nível de consciência do consumidor. Sua opinião, Gutenberg, sobre o impacto do uso das novas tecnologias no comportamento do consumidor? Nós somos seres sociais por essência, né? Desde o início da nossa história. Mas com o advento da tecnologia, nós temos esse poder de nos conectarmos um ao outro ao tempo todo, em todos os locais. Então, de uma forma geral, sim, o consumidor tem muito mais poder e voz agora nas redes sociais. Agora, Marcelo, não estava previsto que esse seria o caminho. Antes do programa, você estava nos dizendo que o Código de Defesa do Consumidor dizia para as empresas, vocês têm que abrir os canais de comunicação. E elas não abriram. Então, o consumidor está meio que forçando para conquistar esse espaço. Na verdade, é exatamente isso. O que era para ser ideal, o que era para ser um canal, inclusive, de diálogo, passou a não ser mais. Então, o consumidor está encontrando, nesse tipo de rede social, a maneira de conversar a respeito do produto e do serviço. É muito interessante, porque a rede social ela oferece para o consumidor velocidade na solução. Ela permite uma adesão rápida da solução. O call center e o saque, o que eles fornecem? Fornecem um número de protocolo.
E aí você não sabe quando consegue ser atendido, se vai haver a solução, se não vai. Então essa é a grande diferença que está fazendo com que as pessoas migrem para esse tipo de interlocução. Seja entre o próprio consumidor, seja ele com a indústria, seja ele com o comércio, com o seu fornecedor. E tem dado certo. O que o consumidor não pode esquecer é que os caminhos legais de solução da demanda, que são os PROCONs, o Ministério Público, o Poder Judiciário, têm de ser usados. Porque a consequência dessa utilização, muitas vezes, estava conversando com o professor Gutenberg, é a solução individual. E usando esses dados, aí o poder do Estado, você consegue ter uma solução definitiva, um prejuízo, por exemplo, que está sendo dado ao consumidor. Gutenberg, agora por que as empresas agora estão atendendo rapidamente na internet? É porque elas ficam muito em exposição? Sim, o principal ativo de uma empresa no ambiente digital é a sua reputação. Então, a reclamação pode ficar registrada na internet, um outro consumidor, no momento de pesquisa da sua compra, encontra uma reclamação. A empresa não quer uma reclamação, né, um ponto negativo publicamente. Então, por isso que ela dá uma preferência na resolução das reclamações pelas mídias sociais. Pesquisas apontam que as reclamações por mídias sociais levam cerca de 24 horas para serem resolvidas, enquanto nos canais de saque tradicionais, até 5 dias úteis. Mas por que as empresas, então, não alteram o comportamento em outros canais também? Por que é tão fácil responder pela internet e não pelos outros meios? Gerenciamento de crise é um assunto negligenciado pela maioria das empresas ainda, né? Então elas preferem apagar os incêndios que vão surgindo nas mídias sociais e em vez de estarem melhorando seus processos definitivamente. Então isso aí é um desafio mesmo, né? Sem dúvida. Agora, muitas empresas também já estão se colocando nas redes sociais, né? Então quando algum consumidor vai fazer alguma reclamação, já aparece lá. Já estão realmente assim... Pronto, assim, já que nós vamos apanhar rapidinho aqui e resolver. O problema é que essa resolução, ela tem que ser uma resolução coletiva. E ela só vai conseguir ser uma resolução coletiva quando houver aí uma punição mesmo para a empresa. Porque ela resolve essa situação rapidamente ali e continua lesando. Vamos dar um exemplo prático para o pessoal de casa compreender, Marcelo, porque uma pessoa vai e reclama de uma empresa aérea, por exemplo, que ele teve um problema lá na troca de passagem. Aí a empresa vai e... não sei se é o melhor exemplo. Não, é um exemplo super interessante. Nós sabemos hoje que as empresas aéreas, elas cobram uma multa se você cancelar o seu voo ou você adiar o seu voo. Essa multa está prevista num contrato. Que contrato? É aquele contrato que você marca no quadrinho Vzinho, que li e concordei com as condições para você fazer o pagamento. Ou seja, você não leu absolutamente nada e a situação continua. Você desiste. Ao desistir, eles cobram a multa. Mas onde está prevista a multa? Naquele contrato que você marcou e não leu. Quando você reclama nas redes sociais, eles podem muitas vezes se tornar a sua multa. Mas eu tenho certeza absoluta que essa disposição contratual não vai ser retirada. Essa afirmação não, vou te perguntar, né? Porque os especialistas são vocês. É mais fácil, a empresa tem investido mais nos canais para vender do que para ouvir e negociar? Não tem dúvida. As empresas ainda precisam amadurecer a utilização das redes sociais, né? Você tem um foco hoje muito grande na venda, pouco foco na resolução do problema, sendo que elas ainda poderiam contribuir na geração de novos negócios e de novos produtos. Então temos ainda muito que amadurecer na utilização corporativa das mídias sociais. Fala um pouquinho para nós, que outros produtos e outros serviços em que as empresas poderiam investir nesse sentido? Nós temos, por exemplo, sites que produzem camisetas e eles não têm departamento de criação. A estampa é criada pela comunidade, essa estampa é votada, as mais votadas entram em linha de produção e o dono daquela estampa é remunerado por um valor proporcional ao número de vendas. Bom, falando um pouquinho mais sobre essa decisão coletiva, Marcelo, de que forma então que isso poderia ser mudado usando as mídias sociais de alguma forma? O que as pessoas têm que fazer? Eu acho que, primeiro, o consumidor tem que continuar utilizando essas mídias. Não há a menor dúvida, e o PROCON continuar utilizando as mídias. O que nós precisamos é que a indústria, o comércio, o fornecedor, ele capture isso. Ele utilize dessa ferramenta, dessa revolução, para poder mudar a sua atitude. Um exemplo que nós tínhamos dado aqui, um carro. Você faz uma reclamação de um problema num veículo, numa rede social, a empresa vai trocar aquele carro para você, muito custo, mas troca. E o problema está lá no projeto. Está lá na fábrica, eles não vão modificar. Quer dizer, ela tem que aproveitar essa ferramenta que é de uma utilidade para o fornecedor enorme para inovar tecnologicamente, para perceber onde errou e rever seus conceitos, rever sua linha de produção inteira. Quando isso acontecer, aí sim é uma parceria ideal, né? A sociedade, como termômetro do consumo,
fornecedor, Procon, e aí funciona realmente atendendo. Ouvir o consumidor, para mim, é um grande ativo que a empresa tem que ter. Infelizmente, ela está apostando ainda no risco do prejuízo. Gutenberg, as empresas têm ficado muito na defensiva, achando que o consumidor está só de pirraça? Sim, muitas vezes as empresas não dão a devida atenção, né? Mas um conceito que é importante deixar claro é que na internet a formiga tem megafone. Então qualquer consumidor, por mais simples que ele seja, ele tem poder de comunicação. E isso pode atrair outras pessoas para o lado dele e manchar a imagem das empresas mais à frente. Mas para estar num nível de raciocínio, como o Marcelo colocou, de perceber que às vezes ali tem, ops, eu preciso mudar meu produto, ainda falta muito, né? Falta muito. É um processo de amadurecimento, naturalmente, né? A gente chama isso de inteligência coletiva, quando a gente consegue usar o poder da multidão, o estoque de conhecimento dos meus clientes, dos meus consumidores, em prol de mudanças significativas dentro da empresa. Mas existe alguma empresa em algum lugar do mundo que a gente já pode citar para o pessoal de casa que faz uso desse conhecimento coletivo? Bom, não vou citar a empresa, vou citar uma nação. Né? A Islândia, por exemplo, está discutindo a sua Constituição através das redes sociais, onde a população pode participar sugerindo e intervindo, né, nas leis que vão conduzir o futuro do país. Será que aqui também a nossa legislação, de alguma forma, tem que ser mais aberta a essa dinâmica da contemporaneidade? Eu acho importante, eu acho que esse é o caminho. Né? Você acaba construindo um bom mercado saudável de consumo, você busca subsídios em todos aqueles que participam. No Brasil, o segmento supermercadista, ele tem sinalizado um pouco nesse sentido, de escutar o seu cliente e mexer na loja em razão das vontades do seu cliente. E é um setor muito interessante, porque nós já sabemos, isso é uma pesquisa feita na Associação Paulista dos Supermercadistas, de cada consumidor insatisfeito, 19 não voltam mais àquele supermercado. Então tem que escutar esse cara. É importante pontuar o que esse cidadão ali, cliente, repara nas gôndolas, repara na precificação. Então, é um segmento que eu tenho percebido, tenho escutado mais o seu cliente consumidor do que os demais. O ideal é que todos escutem, porque você forma, como eu disse, um mercado saudável, um mercado inteligente, como o Gutenberg falou, e aí a produção sai com qualidade, consumidor respeitado, que é o que todo mundo deseja, né? E tem muito consumidor que está de olho no preço alto. É o assunto do nosso próximo bloco aqui no Panorama. Não sai daí, a gente volta já já. Panorama de volta. Hoje falamos sobre os novos comportamentos do consumidor e da força que ele tem ganhado nesses tempos de internet. Aqui com a gente no estúdio, Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, e Gutenberg Almeida, administrador especialista em marketing digital, professor do Centro Universitário UNA. Olha, recentemente os cariocas propuseram um boicote aos estabelecimentos que cobram preços muito altos. E ainda criaram uma moeda para satirizar esses preços, o Surreal. O movimento virou uma comunidade no Facebook e já tem uma versão mineira. O Surreal tem como símbolo a foto do pintor espanhol Salvador Dalí, como se os preços denunciados ali como abusivos fossem de um mundo fora dos padrões da realidade, como retratava o artista. A comunidade Rio Surreal propõe divulgar e boicotar preços extorsivos praticados por bares, restaurantes, lojas e até ambulantes, e mostra os lugares com foto e endereço. São vários exemplos, como o omelete com 4 ovos e 5 camarões, que custa R$ 99,00 na Cidade Maravilhosa. Em Belo Horizonte, foi criada a comunidade BH Surreal Não Pague, que já tem mais de 40 mil curtidas. Nela, podemos ver o estacionamento na região Centro-Sul, que cobrou R$ 5,00 por 7 minutos de uso, ou pudim de leite condensado vendido a R$ 40,00. E depois de várias sugestões dos usuários, também foi criada a BH na Real, Vale a Pena, com dicas de onde encontrar produtos e serviços a preços justos. Recentemente, em Belo Horizonte, alguns empresários reagiram a essa comunidade, tentando abrir a planilha de custo. Também, por um lado, generaliza demais um site assim, ou
Qual a sua opinião, Gutenberg? Como é que você tem acompanhado esse movimento? Eu acredito que generaliza sim, mas de fato nós estamos conectados com o mundo todo. Então o que acontece, um movimento em determinado país ou cidade vai servir de motivação para que uma outra comunidade siga o mesmo exemplo. E hoje nós somos produtores e consumidores de conteúdo o tempo todo. Então, como nós vimos ali nas imagens, as pessoas de dentro da loja consumindo fotografam o cardápio, fotografam a tabela de preços e compartilham aquilo para a sua comunidade. Então, está muito mais fácil hoje você manifestar a sua insatisfação. Agora, a insatisfação muitas vezes não quer dizer que a pessoa não deixe de consumir, porque a gente vê também que a pessoa vai no lugar e apresenta também a nota fiscal depois, ou seja, ela acabou consumindo. Isso é a mudança de comportamento, né? A pessoa tem que tomar cuidado, porque o hábito de consumo, se não for pensado, ela não vai refletir sobre esse tipo de atitude e, por exemplo, não voltar mais a esse estabelecimento. Acho que a tomada de decisão dele é importante para que ele reveja os valores dele, os conceitos dele e tente fazer com que as pessoas se contaminem com isso. A Secretaria Nacional do Consumidor vigiou os preços dos hotéis na orla do Rio de Janeiro, os preços das passagens aéreas que chegaram a estar para a Copa do Mundo, mais de R$2.000 Rio e São Paulo. Então isso tem que contaminar, isso tem que realmente acontecer. As pessoas não comprarem, não irem lá, divulgar negativamente isso, porque eu falo abertamente, a goela do empresário brasileiro é uma coisa que não existe no mundo igual. São lucros totalmente exorbitantes em momentos que a comunidade não está preparada para isso. Então a reação é perceber, divulgar e não ir, é não comprar mesmo. É boicotar. É boicotar. E a gente espera que o empresário, o fornecedor, mude a sua atitude. Eu tenho certeza que ele vai mudar, porque a concorrência é grande em todos esses segmentos. Mas é sempre o empresário, como aconteceu nessa defesa recente que eu citei há pouco, né? Dizendo que os custos estão muito altos, o que justificaria esses valores. Agora, tem quem pague, né, Gutenberg? Sem dúvida, né? Então, mais importante do que o consumidor reclamão é o consumidor consciente. O empresário, por sua vez, vai falar que a culpa é do fornecedor, o fornecedor vai falar que a culpa são dos tributos e quem está pagando a conta é o consumidor. Então, a consciência é a nossa força maior, digamos assim. Agora, será que existe aquele consumidor que reclama de tudo, até às vezes querendo também tirar vantagem de alguma forma? Como é que vocês avaliam esse perfil? É possível diferenciar quando o consumidor realmente está com a razão? Às vezes pode ser um pirracento mesmo? Olha, o código já dita que ele é de boa-fé. Ele já entra nas relações de consumo de boa-fé. Mas em todo lugar existe aquele de má-fé, como existem os fornecedores de má-fé. Então o consumidor tem que trazer documentos, trazer situações que comprovem aquilo que ele está alegando. Atualmente o PROCON percebe que ele está agindo de má-fé, que ele está criando uma situação, por exemplo, nós assistimos demais, há um erro de publicação de um preço na internet. O consumidor sabe que é impossível um notebook custar R$200, mas ele aproveita daquele momento e vai no PROCON e quer fazer toda a bagunça, porque ele leu que ele tem direito a comprar porque está ali. Mas há toda uma jurisprudência percebendo que se houver material, se está totalmente abaixo do preço de mercado, aquilo não tem que ser cumprido. Então o consumidor, muitas vezes ele age assim, mas ele tem que trazer toda a documentação, como eu disse, para comprovar. O princípio é de boa-fé e nós, obviamente, o Estado não vai passar a mão naquele consumidor de má-fé, porque ele está, inclusive, praticando um crime. Alguns especialistas afirmam que a gente vive na época da infância digital ainda, né? Então nós temos muito mais ferramentas e canais para registrar nossa reclamação, mas também não podemos abusar desse direito, né? No ano passado ocorreu uma consumidora, comprou um veículo, ela ficou insatisfeita com a pós-venda e com o veículo não estar funcionando durante um tempo e criou um site para poder registrar sua reclamação. Posteriormente, o fabricante, né, teve o direito de defesa e pediu para retirar aquele site do ar. E a justiça considerou um abuso do direito de reclamar a forma como a consumidora conduziu a sua reclamação. Colocando em exposição negativa o nome de uma empresa sem que tenha buscado os canais. As provas, os laudos, né? Parte científica, muitas vezes, né, de determinados produtos cosméticos, que a pessoa fala que é bom, fala que é ruim, não tem prova nenhuma. Ele tem que ir pelo caminho correto, né? Senão você acaba prejudicando uma empresa. E o dano moral serve para os dois lados. Uma empresa pode entrar com dano moral contra um consumidor que de má fé fez a publicidade de determinado produto e serviço. Mas muitas vezes pode ter havido um erro, como acontece em qualquer área da nossa vida, e isso também pode acontecer. E aí tem os caminhos legais para que o fornecedor tente consertar, não é isso, Marcelo? Exatamente. Né? Você tem todo esse processo, que é o processo administrativo, que ele pode ser judicial também. O que é importante é que antes da publicidade, você escute as partes envolvidas.
Muitas vezes o consumidor tem informação, a empresa corrige, ou a empresa tem informação, o consumidor reavalia, porque na hora que já está, a pessoa sabe muito bem. Na hora que já está na mídia, o estrago já foi feito. Então, muitas vezes, até você rever que a salsicha de determinada empresa, você encontrou ali uma sujeira nela, sem que isso fosse verificado nos meios normais, você já causou prejuízo. Naquela semana, por exemplo, eu te garanto que ninguém vai comprar aquela salsicha. Né? Então, isso é muito sério. É grave, então tem que ser feito com responsabilidade. É impossível uma empresa não ter nenhum tipo de reclamação, ter nenhum tipo de problema, né, na sua operação. O grande fator da internet em termos de saque, né, a gente chama de saque 2.0, é a forma como eu resolvo os problemas. Então não necessariamente a existência ou não dos problemas, né? A solução, a forma como a empresa trata aquela demanda é, na verdade, o que vai ficar na cabeça do consumidor e não a simples ocorrência de um problema, de uma anomalia no seu processo de venda tradicional. Agora, nesse ambiente, será que existe também o perfil do consumidor que está mais interessado em reclamar, para fazer uma publicidade, fazer um barulhinho também? E aí, às vezes, nem faz diferença ele quer ter aquele problema resolvido? Ou isso é uma exceção? Não, a própria comunidade, ela inibe esses reclamadores em sequência, né? Eles existem de fato, mas as pessoas que estão lendo a reclamação começam a perceber que ele está recorrente demais, ele está toda hora falando do mesmo problema e acabam ignorando um pouco essa reclamação. A comunidade não absorve isso como deveria absorver. O cara tem que reclamar, você pode ter a extensão coletiva. Você tem que estar sempre pensando no coletivo. O consumidor hoje pensa muito nele, pensa nos outros consumidores, né? Então acho que aí a recepção dessa informação, ela é vista de uma maneira muito mais tranquila, muito transparente, muito mais responsável. Agora, como o Gutenberg bem disse, aquele que quer aprontar, fazer um auê, rapidamente a comunidade o exclui, ou não dá importância nenhuma ao que ele escreve. Marcelo, então, para o pessoal fazer esse favor coletivo, né? Quando tiver uma reclamação, ok, usar os caminhos da internet e o que mais? Olha, eu vou dar um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Antigamente as pessoas não davam o troco no caixa do supermercado, mas elas pelo menos perguntavam: eu posso ficar te devendo 3 centavos? Hoje as pessoas não olham mais para você. Elas já não devolvem os 3 centavos. Aí quando o consumidor implica, ele recebe os 5 centavos, mas ele tem que começar a sair dali e tomar uma providência para que as pessoas saibam que aquele estabelecimento não devolve o troco devidamente. Que aquele estabelecimento não corrige a informação da gôndola, apenas corrige para o consumidor, mas a informação da gôndola com preço errado continua lá. Mas o consumidor não faz a reclamação porque ele quer resolver rapidamente o seu problema. Então tem que mudar um pouco de atitude. Nós temos que pensar um pouco na lesão coletiva. O fornecedor que faz isso, ele está ofendendo o Brasil. Ele está ofendendo a nossa legislação. E o brasileiro não tem esse pensamento ainda. Ele está só me prejudicando. Pensar um pouco mais no coletivo, acho que é um caminho bom para aprimorar as relações de consumo. Vocês acreditam que é possível se estabelecer, num período aí próximo, um canal também... um PROCON online, alguma coisa? Será que a legislação, será que as instituições estão prontas para isso? Esse seria meu sonho de consumo, né? Que o próprio PROCON conseguisse monitorar as reclamações pela internet e agir proativamente, sem depender do acionamento do cidadão. Mas o nosso especialista aí pode colocar, né, se isso é viável ou não. Até legalmente, né? Já existe, né? O PROCON Assembleia, por exemplo, já faz um trabalho de atendimento online, não da formalização da reclamação. Isso aí nós ainda estamos avançando, mas hoje nós temos um canal onde a pessoa tira suas dúvidas. Ela reclama, mas ela tem que chamar ali, abrir o processo. Mas a gente vai percebendo através dessas reclamações, aquelas reclamações chamadas repetitivas, as reclamações coletivas. Tem muita gente reclamando de determinado banco, tem muita gente reclamando de determinado produto. Aí os assessores do PROCON já começam a sinalizar, onde há fumaça, há fogo. Nós começamos a desenrolar esse procedimento sem a necessidade que o consumidor compareça ao PROCON, porque ele já está espalhando pelo e-mail o incômodo aí com determinado produto. Então, legalmente já tem, Sim, isso é possível e já vem sendo feito, estão caminhando para aí. Vários PROCONs do país já aceitam a reclamação por e-mail, pela internet. O PROCON Assembleia, ele responde à dúvida. O nosso processo futuro é isso. Mas ali, com as perguntas e respostas, você já percebe o que está incomodando o consumidor. E quais são os setores que mais têm incomodado? Bom, tanto individualmente até são coletivamente. Os mesmos, né? São os problemas do endividamento, dos cartões de crédito. E já de uns 3 anos para cá, motivo inclusive da CPI aqui na nossa Assembleia Legislativa, em mais de 18 assembleias, a telefonia móvel e todas as telecomunicações juntas, né? TV por assinatura, a internet, a telefonia móvel e a fixa.
uma massa aí de quase 200 milhões de usuários de telefonia móvel, por exemplo. Então tem sido aí a dor de cabeça, não só dos consumidores, como também dos PROCONs. Agora, o pessoal que leva reclamação para a internet tem como saber quais são as principais empresas que têm sido alvo? É muita coisa, né? É sim, bem pulverizado, talvez? O processo básico é você buscar pelaquela empresa num mecanismo de busca, né? Você acessar o Google lá, digitar o nome daquela empresa e dali você já vai ter uma noção da imagem daquela empresa na internet. E o outro ponto, sites especializados, como foi citado no início da matéria, né, onde formam ali uma comunidade de clientes que estão insatisfeitos e querendo soluções das empresas. Para sobreviver a esse mundo aí em que as críticas são tão fáceis, as reclamações, né, encontram caminho, tem que estar aberto ao diálogo, né, gente? Esse é o ponto fundamental, né? A principal função da internet é conectar pessoas e, comercialmente, conectar os clientes às empresas. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a sua presença, Marcela, você Obrigado. também, Gutenberg, e a você de casa que nos acompanhou nessa discussão sobre os caminhos do consumidor na era da internet. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.